Deus abençoe todos meus irmãos, minhas irmãs, na paz e na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe todos que estão nos ouvindo e todos que ainda vai nos ouvir. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, o juízo de Deus. Muitas pessoas, pastores, pregadores, missionários, apóstolos, bispos, diaconis, enfim, muitos pregadores não pregam mais sobre o inferno. Parece que muitos têm medo de falar do inferno. A Bíblia diz: se alguém morrer no pecado, sem o atalaia avisar, o sangue daquela pessoa que morreu no erro vai ser cobrado do atalaia. Atalaia quer dizer avisador, guarda, vigia, orientador, despertador, avisador, né? Então, nós precisamos alertar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, Apocalipse é revelações que vai acontecer. São revelações proféticas que vai acontecer. Então diz assim, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e diante. Diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Quando fala grandes e pequenos, está falando pobres e ricos. Grandes e pequenos, posições econômicas. Posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Viu? A salvação é pela fé, meus irmãos, mas o julgamento é pelas obras, viu? Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo, ou seja, a segunda morte, né? Ou seja, por que a segunda morte? Porque a primeira morte é a morte da carne. A primeira morte é a morte da carne, e a segunda morte é a morte da alma. Nós vamos falar sobre isso, sobre a morte da alma. Missionário, a alma morre? Teve um tempo que eu achava que não, mas quando diz assim, aqui no versículo 14 de Apocalipse 20, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, a segunda morte. Por que a segunda morte? Porque vai morrer, ninguém vai existir mais, tá? Quem for lançado no inferno, muitos pregadores dizem que lá as pessoas que for para o inferno vai sofrer lá eternamente, né? Eu também pensei assim, mas o único que vai sofrer eternamente no inferno é Satanás e os demônios. Por quê? Porque a Bíblia diz que os que for lançados no lago de fogo passarão pela segunda morte. Ou seja, lá eles vão parar de existir. Não é como nós aprendemos que as pessoas vão viver eternamente atormentadas no inferno. Não. Eu aprendi isso. Só que quando a Bíblia diz assim, essa é a segunda morte. Por que a segunda morte? Porque vai parar de existir. E se alguém, versículo 15 de Apocalipse 20, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Presta atenção, eu estou lendo capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11
até o 15, né? Nós vamos passar para o capítulo 21. Diz assim o versículo 15: E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quando fala de lago, de que nós lembramos? De muitas águas, né? Nós lembramos de muitas águas. Só que esse lago que está falando aqui na Bíblia não é lago de água que a gente entra e toma banho, refresca. Não, aqui é um lago de fogo e por cima ainda enxofre. Por quê? Porque se você pegar enxofre e jogar dentro do fogo, o fogo aumenta. Você sabia disso? Então, além do fogo, além do lago de fogo, ainda vem o enxofre. Então, missionário, como é que eu vou ser achado no livro da vida? Quando você tem uma vida com Deus. Missionário, mas eu posso estar escrito no livro, meu nome pode estar escrito no livro da vida e eu perder a salvação? Não. Missionário, e se meu nome estiver escrito no livro da vida e eu pecar, e eu voltar a me prostituir, se eu voltar a adulterar, mesmo o meu nome escrito no livro da vida, tem como eu perder a salvação? Não. Deus nunca apaga o seu nome do livro da vida. Ele risca. Riscar não é apagar. O que é riscar? Você pega um nome, você pega seu nome, escreve no papel e depois risca por cima. Aquele nome vai ficar embaixo do risco, mas ele não vai ser apagado, né? Então, missionário, então eu vou ser salvo em pecado? Não. Se seu nome estiver escrito no livro da vida, você pode voltar a pecar, você pode estar arriscado a pecar, mas uma hora você vai se consertar. Porque quem está salvo, irmão, o nome está escrito no livro da vida. Então, entenda bem o que a palavra de Deus diz. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, o seu nome escrito no livro da vida, então vai estar escrito para sempre. É porque esses que são escritos no livro da vida são salvos. Mesmo se você voltar a praticar o pecado, o seu nome não vai ser apagado, ele vai ser riscado. Ou seja, você pega o seu nome, eu repito, e escreve o seu nome e risca em cima, o seu nome não vai ser apagado, ele vai ser riscado. Então Deus, ele não apaga o seu nome, ele risca o seu nome. Quando você vai para os pés do Senhor de novo, Senhor, me perdoe, meu Deus, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais pecar, meu Deus, lava meu coração, me perdoa. Aí Deus vai e tira o risco de cima do seu nome e o seu nome volta a estar normal. Isso é verdade. Então o seu nome pode ser riscado, não apagado. Riscado é quando você faz um rascunho em cima do seu nome. Essa é riscado, mas não é apagado. Então, todos que estão escritos no livro da vida está salvo. Agora, para mim estar salvo, eu tenho que estar me reconciliando com Deus. Eu tenho que estar de bem com Deus. Eu tenho que estar confessando os pecados com Deus e procurar não voltar a pecar. A prática do pecado. Pecado todos nós temos, porém nós não podemos viver na prática do pecado. Então Deus vai abrir livros e mais livros, né? Se você não sabe, Satanás também tem um livro com seu nome e com seus feitos e com suas atitudes, o que você faz de errado, Satanás anota. A prova disso é que Satanás, ele pediu para Jesus permitir ele sugar a alma de Pedro. Então, toda vez que você peca, Satanás vai lá até Deus e diz: olha, eu quero matar o João, eu quero matar a Maria, eu quero matar a Tereza, o Joaquim, o Benedito, o Manuel, o Afrânio, eu quero matar fulano de tal, Cicrano, Beltrano, fulano, né? Então, no momento que você está com o seu nome escrito no livro da vida, não tem como apagar mais. Deus tem como riscar. Riscar não é apagar. Ele risca. Quando você peca, ele risca o seu nome, né? Porque você está sujo, você está em falha. Quando você se conserta, ele vai tirar aquele rascunho que está o seu nome e seu nome fica limpo. Quando você tem um coração voltado, quando você é sincero de coração, diga amém,
Diga graças a Deus. Agora vamos para o versículo, não sei se vocês entenderam, né? Eu vou ler mais um trechinho aqui do versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então as pessoas que for para lá, eles vão parar de existir, irmãos. Tem gente que diz, fulano vai para o inferno, vai ser atormentado eternamente. Não. O único que vai ser atormentado eternamente é Satanás e os demônios. As almas, as pessoas vão parar de existir, porque vai ter a segunda morte. Segunda morte, você para de existir. Porque se a pessoa for para o inferno e ficar atormentado eternamente, então não é a segunda morte. A pessoa ainda existe, ela não morreu. Quando morre, a pessoa para de sentir, a pessoa para de viver, a pessoa para de saber que ela já existiu. Então, o que eu aprendi dentro da palavra de Deus? A segunda morte é quando a pessoa para de existir de uma vez. Agora, Satanás, os demônios, a besta, o dragão vai ser atormentado para os séculos dos séculos. Agora, capítulo 21, o novo céu e a nova terra. Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, ou seja, a terra vai parar de existir, o mar já não vai existir. O primeiro céu, segundo a Bíblia diz que tem o primeiro, o segundo e o terceiro céu. O primeiro céu, o segundo céu vai acabar, vai existir só o terceiro céu, que é o céu que Deus e Jesus está entronizado, que é uma pessoa só, né? Tem pessoas que falam assim, lá no céu eu vou ver três, Deus, o Espírito Santo e Jesus, eu vou ver Deus, Jesus e o Espírito Santo. Não, mas não é 3 em 1, não é Pai, o Filho e o Espírito Santo? É, como eu sou, meu nome é Francinaldo Salviano da Silva, eu tenho 3 nomes numa só pessoa, eu tenho 3 nomes, Francinaldo, Salviano e Silva, numa só pessoa. Deus tem 3 nomes numa só pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eu vi no céu nova terra, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos, a igreja é a noiva e Jesus é o noivo, que forma o quê? Um casamento, forma uma família, né? Forma uma família. Então aqui no versículo 3 diz assim, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus, com os homens Deus habitará, com os homens Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Irmãos, aqui no versículo 4 do capítulo 21 do Apocalipse, eu vejo muitos pastores dar um lencinho para a pessoa no envelope e dizer assim, enxuga suas lágrimas, você não vai mais chorar. Irmão, você vai chorar. E quando você estiver no mundo, na terra, você vai chorar. E quando você estiver na terra, você vai chorar, você vai sorrir, você vai vencer, você vai perder, você vai ser elogiado, você vai ser criticado, você vai ser amado e você vai ser odiado, porque você está na terra, você está num campo de batalha, você está num campo de guerra. O mundo aqui na terra, aqui embaixo, é um campo de batalha. Então, muitos pregadores dizem assim, olha, pega esse lencinho, você não vai mais chorar. Isso é mentira, irmão. Quando a Bíblia diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, irmão, preste atenção. Como é que eu vou dar um pedaço de tecido para você, um lencinho, um guardanapo, e dizer assim, enxugue suas lágrimas, você não vai mais chorar. Se a Bíblia diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto. Como assim não vai haver luto, se tem luto todo dia, né? Esse não haverá luto é na eternidade. E nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então isso aqui, irmão, se refere
a vida eterna. Isso aqui se refere à volta de Jesus. Isso aqui não se refere para hoje, mas se refere para a volta de Jesus, ou melhor, para a nossa saída na Nova Jerusalém. Quando um pastor dizer para você assim, você, Deus vai enxugar suas lágrimas, e a partir de hoje você não vai mais chorar, você não vai mais ter dor, você não vai ter mais luto, é porque ele está dizendo que você vai morrer. Porque, irmão, e quando você estiver aqui, você vai perder alguém da família. Isso é natural. Você vai chorar, você vai ter luta, você vai ter desafio, você vai vencer grandes lutas, mas vai perder lutas também. Então aqui se refere à eternidade. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Versículo 5 de Apocalipse 21. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Ou seja, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, Deus fará todas as coisas novas na sua vida, na minha vida, na eternidade. Diga glória a Deus nas alturas. Amém? Disse-me ainda, isso é Jesus revelando para João o que vai acontecer. Isso aqui não aconteceu ainda não, irmão. Vai acontecer. Dize-me ainda, versículo 6 de Apocalipse 21. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, Alfa é a primeira letra do alfabeto e Ômega é a última letra do alfabeto grego ou hebraico, né? O princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Repito, disse-me ainda, versículo 6 de Apocalipse 21. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Jesus, na sua palavra, se manifesta como água da vida, como a fonte de água da vida. Então ele convida quem tem sede, venha até a ele, que ele dará de graça. Aí diz assim, versículo 6, Jesus é o Alfa e o Ômega, ou seja, a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto grego, ou hebraico, ou latim, podemos dizer assim, tá? Ou seja, o princípio, o início e o fim. Eu sou. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, versículo 7 de Apocalipse 21. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. A quem? O vencedor. Vencedor, irmão, não é o vencedor de uma partida de futebol. O vencedor não é de uma luta de boxe, de UFC, não é uma corrida de Fórmula 1, de motocicleta. Ao vencedor do pecado, ao vencedor das lutas, ao vencedor das dores deste mundo, ao vencedor, irmão, quem vence as dificuldades nesse mundo, para Jesus é o maior vencedor. Amém? Ao vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, você que é idolatra aquela imagem de escultura, idolatra seu filho, sua esposa, seu marido, você idolatra seu carro, sua casa, sua conta bancária, seu emprego, você idolatra alguma coisa, então esses ficará de fora. Quanto, versículo 8 de Apocalipse 21, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então as pessoas,
os salvos, enquanto vai viver a eternidade com Deus, com o Pai, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, estará sendo aonde? Está sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Fogo e ainda mais com enxofre, porque o enxofre aumenta mais o fogo. A saber, a segunda morte. Ou seja, a segunda morte, os ímpios vai parar de existir, vai viver não, vai parar de existir como se nunca tivesse vindo ao mundo. Essa é a verdade, tá bem, irmão? Então, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, e por que a Bíblia diz que o suicida não vai para o céu, missionário? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o assassino ficará de fora do céu, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Assassino. Por exemplo, por que o suicida não entra no céu? Porque o suicida é um assassino. Está assassinando a própria vida. Por isso que nós pregamos que o suicida não vai para o céu. Porque a Bíblia não fala do suicídio, mas fala do assassino. E o assassino está se suicidando. Quem suicida está sendo assassinado da própria vida. Tá bom? Então, aqui no versículo 21 fala isto. Esses ficarão de fora. A parte que cabe a eles é o lago de fogo e enxofre. Agora vamos para Apocalipse 22, a partir do versículo 12 até o 17. Diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Irmão, nós vamos falar sobre o galardão, viu? Nós vamos falar sobre o galardão. Vou começar daqui de novo, na próxima mensagem. Nós vamos falar sobre o galardão. Talvez você quer ser salvo, mas você não quer o galardão. Vamos lá. Eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, viu? A salvação, irmão, é pela fé. O galardão é pelas obras. Tá bom? Missionário, me diz logo o que é galardão. Não, senão vai ficar muito longo a nossa mensagem. Tá bom? Então, eis que vem sem demora. Comigo está o galardão, que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, repete, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que é vestidura na Bíblia? É o coração. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Vestidura na Bíblia é o coração, para que eles assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Por que a árvore da vida? A árvore da vida representa Jesus. Fora fica os cães. Ué, missionário, por que os cães ficam de fora aqui diz? Quando a Bíblia fala de cães, não está falando do cachorro. Por exemplo, se você falar de cães, você está se referindo a todos os animais. Mas quando a Bíblia diz assim, fora ficam os cães, está se referindo ao ser humano que age como os animais. Quando fala cães, está falando do cão, do cachorro, está falando do gato, está falando de todos os animais, do elefante, está falando do leão, está falando dos bichos. Então, quando a Bíblia fala dos cães, está falando de todos os animais. Mas cães são animais, mas aqui diz assim, fora ficam os cães e os feiticeiros. Quando a Bíblia fala aqui de cães, está falando do ser humano que age como os animais. Como é que os animais agem? Sem raciocínio. Hoje o pai deita com a filha deita com o pai, a mãe deita com o filho deita com a mãe, com a irmã, tudo para eles está certo. Então isso é a pessoa peca sem raciocínio. As pessoas hoje não têm raciocínio para poder agir, ou seja, age como os animais. Aliás, a Bíblia diz que os animais conhecem até o seu dono.
né? O ser humano está pior do que os animais, alguns seres humanos, né? Então diz assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática e a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem aquele que ouve, aquele que ouve. Diga: vem aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Vou repetir de novo, aqui no versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem aquele que ouve. Diga: vem aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Então, irmão, deixa eu dizer para você, quando a Bíblia fala dos cães ficar de fora, não está falando dos animais, não. Está falando do ser humano, que é idólatra, assassino, aqueles que agem sem pensar. Hoje é normal ter 2, 3 mulheres, 2, 3 homens. Hoje é normal, tudo é normal. Tudo que se pratica hoje, homossexualismo, lesbianismo, né? Tudo é normal. Então isso é agir como os cães ficam de fora. Então quando a Bíblia fala dos cães, está se referindo às pessoas que agem como os animais, sem raciocínio, sem pensar, sem analisar o que vai fazer. Agora, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Não temas, não temais o diabo, não temais o pecado, não temais aqueles que te faz mal. Não temas a nada, tema somente aquele que pode fazer você perecer no inferno, tanta alma como o corpo. Ou seja, a Bíblia, quem é esse que faz perecer tanta alma como o corpo no inferno? Jesus. Não é o pecado. O pecado é aqui primeiro. O pecado é aqui primeiro, quando diz assim: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Ou seja, não temas aquele que mata o corpo. Não tema aqueles que te faz mal. Não temas os que matam o corpo. Não temas. E não pode matar a alma. Você sabe quem pode matar a alma? Jesus. As pessoas perdidas que vai para o inferno vão morrer, até a alma vai morrer. É a única maneira da alma morrer é no lago de fogo e enxofre. Se alguém morrer aqui agora, se alguém tirar a vida de alguém aqui agora, a matéria morre. Mas ele só mata a matéria, o corpo físico, mas não mata a alma. Não mata a alma. O governo não pode matar a tua alma. O pecado não pode matar a tua alma aqui hoje. Tá? Que se você pecar, Deus pode te perdoar. O que é que diz? Não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Esse que faz perecer, temei. Tema somente aquele que pode fazer você perecer no inferno, tanta alma como o corpo. Quem é que pode fazer eu perecer no inferno? Jesus. O único que tem poder de permitir eu ir para o inferno e minha alma se acabar no inferno, perecer, se estragar. A palavra perecer é se estragar, morrer. É Jesus. Então, não temas o que o homem pode fazer a você. Não temas o que as dificuldades podem fazer a você. Não temas as injustiças. Não temas o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele
Ou seja, se fosse o pecado, está falando aqueles, não é o pecado. Temei aquele que pode fazer você perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Somente Jesus pode fazer você perecer. Tem um poder, né? Lógico que as pessoas vão para o inferno se elas quiserem, se elas plantar coisas muito absurdas, né? Então presta atenção que a palavra diz: não temas o que os homens podem fazer, não tenha medo do que os homens podem fazer, tema aquele que pode fazer tanto o seu corpo como a sua alma perecer no inferno. Está entendendo? Quem é o único que tem poder de fazer eu perecer o corpo e a alma? O único que pode matar a tua alma. Quem é que tem o poder de matar uma alma? Uma alma. Não estou falando uma pessoa, não estou falando alma, ser humano. Estou falando alma que está no corpo humano. O único que pode fazer matar, que pode matar uma alma no inferno, perecer, é Jesus. Então tema somente a Ele, não tema nada, não tenha medo de nada. Não tenha medo se alguém te injustiçou. Não tenha medo se alguém te fez mal. Porque esse só pode tocar no seu corpo físico. Mas temei aquele que pode destruir o teu corpo e tua alma. Quem é esse? É Jesus. O único que pode liberar, permitir você ser lançado no inferno é Jesus. Entendeu? Eu vou repetir para você: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O único que pode, nem o diabo, irmão, tem poder de fazer você perecer no inferno. Até porque o diabo também vai ser atormentado no inferno. Então Apocalipse 21 diz o quê? Que os cães ficarão de fora. Você já viu os animais ter raciocínio? Ultimamente está tendo mais raciocínio do que os homens, né? Hoje uma cadela pare seus filhotes, daqui a 6 meses está tendo relação com o próprio filho, né? A cadela, né? Um gato, uma gata, um elefante, um leão, uma leoa. Ou seja, daqui a 6 meses está cruzando com a própria mãe, com o próprio pai, né? Por quê? Porque não tem raciocínio. Não tem raciocínio. Então, quando a Bíblia diz que os cães ficam de fora, são os seres humanos que também agem nas práticas dos animais. Que não tem raciocínio para pensar. Que não tem raciocínio para analisar. Então, irmão, a visão que Deus me deu é que muitos dizem assim: fulano vai ser queimado no fogo do inferno para a eternidade. Não é. Não é. Jesus, ele tem amor, ele é amor. Lógico que ele é justiça, ele é fogo consumidor, é o fogo do orível, é a potassa, ele é Deus de vingança. Mas longe de Jesus permitir você passar a eternidade sendo queimado no fogo do inferno, né? Lá você vai parar de existir para sempre, porque a própria Bíblia diz: a segunda morte. O que é morte? Morte é deixar de existir. É deixar de existir, né? Você vai ser lançado, aqueles que não for achados no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, né? E vai ser exterminado para a eternidade. Somente que vai ser atormentado, sentir a dor do inferno para sempre, é Satanás, os seus demônios, né? O dragão, a besta, esses que são realmente conscientes do que estão fazendo. Ué, missionário, quer dizer que as pessoas não vão ser eternamente atormentadas no inferno? Pelo que a Bíblia diz da segunda morte, se você analisar bem, se a pessoa fosse para o inferno e fosse viver atormentada, então não era a segunda morte. Morte é parar de existir. Porque quando a pessoa morre aqui na terra e é sepultado, ela morre porque ela já não existe mais aqui. Morreu porque já não existe mais aqui. Quando a pessoa ela é lançada no inferno e chama a segunda morte, é porque lá
É como diz aqui, terminamos de ler, né? Temei a quem pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, somente Jesus pode matar sua alma. Não tem faca, não tem revólver, não tem rifle, míssil, não tem ninguém que pode matar a tua alma. Somente Jesus tem o poder de destruir a sua alma definitivamente. Você sabia disso? Então zele, não tema nada, não tema as coisas desse mundo, tema a Deus, que é o único que pode te lançar definitivamente no inferno e matar a sua alma. Quando mata a alma é porque para de existir. O que é alma? Alma é o que eu sinto. Alma é o que faz eu ver. A alma é que faz eu sentir dor. A alma é que faz eu sentir fome, sentir necessidade diária, a necessidade pessoal. É a alma que faz eu sentir isso, né? Agora, imagina uma alma dessa sendo atormentada no inferno em bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Jesus não vai fazer isso com você. Ele vai, se você é uma pessoa que morrer no pecado, você vai ser lançado no inferno mesmo. Mas lá você vai ser consumido e não vai saber nunca que você existiu. Enquanto isso, os filhos de Deus estão glorificando a Deus na eternidade. Amém? Na eternidade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Se você estudar a Bíblia, você vai entender isso. Ah, mas eu não acredito, missionário, que é assim. Tudo bem, não tem problema. Isso aí não vai te lançar no inferno. Se você não pensar igual a mim, Deus me revelou assim. Eu também aprendi que as almas iam ser atormentadas eternamente. Mas Deus foi me revelando. E Jesus não é covarde. Ele vai exterminar para todo sempre a alma do ímpio. Enquanto isso, os salvos estarão andando na Nova Jerusalém, nas ruas de ouro, mar de cristal. Tá bom? Vamos falar sobre o galardão, viu? No próximo vídeo, na próxima mensagem, vamos falar do galardão para você entender melhor. Que Deus te abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Fique todos com Deus. Amém? Missionário, eu não entendi bem. Então volte de novo a mensagem e fale comigo. Eu vou te orientar mais. Deus te abençoe no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente. Levanta suas mãos direitas, sua mão direita, né? Mão direita, você só tem uma, né? Sua mão direita, que é a destra. E diga: meu Deus, eu quero a minha salvação. Eu quero a minha vida eterna. Eu quero morar com o Senhor. Eu quero te amar para todo sempre. Diga amém. Diga: eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Diga: graças a Deus. Diga amém. Diga: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.